Meu pai me batia com cabo de vassoura até eu desmaiar. Ele não usava essa palavra, desmaiar. Ele dizia que eu estava fazendo drama quando eu caía no chão. Mas eu sabia que tinha perdido os sentidos porque acordava no meu quarto, sempre com as mesmas marcas roxas nas costas e nas pernas, sempre com o mesmo gosto de sangue na boca. Sabe, minha filha, hoje, aos 68 anos, depois de décadas de terapia e muito, muito trabalho interno, eu posso sentar aqui na minha sala, olhar para vocês através dessa tela e contar essa história que guardei em silêncio por mais de 40 anos. Mas não foi sempre assim. Houve épocas da minha vida em que eu achava que eram só palmadas educativas. Houve épocas em que eu mesma defendia meu pai quando alguém insinuava alguma coisa. Imagine só. Eu cresci na zona norte de São Paulo, nos anos 60, numa casa que por fora parecia a família perfeita. Meu pai, seu José, era respeitado no bairro. Trabalhava como supervisor numa metalúrgica. Sempre de terno nos domingos. Cumprimentava os vizinhos. Ajudava quem precisava. Minha mãe, Dona Conceição, era aquela mulher que todo mundo admirava menos casa. Sempre limpa, comida sempre pronta, filhos sempre bem comportados. Para o mundo, éramos a família exemplar da rua. Mas, vocês sabem como é. Dentro do casa, longe dos olhos curiosos dos vizinhos, a realidade era bem diferente. Meu pai tinha duas faces: a face pública, do homem trabalhador e responsável, e a face privada, do homem que transformava qualquer coisa numa razão para a violência. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Um copo quebrado, uma nota baixa na escola, uma risada na hora errada, até mesmo o barulho dos meus passos no corredor podiam despertar aquela fúria terrível que eu aprendi a reconhecer nos seus olhos. A primeira surra que eu lembro claramente foi quando eu tinha 6 anos. 6 anos, gente! Eu tinha derrubado um prato, enquanto ajudava minha mãe a secar a louça. Um prato comum, desses de vidro barato, que custava alguns trocados no mercado da esquina. Mas para meu pai, aquilo foi o fim do mundo. Ele chegou da sala como um furacão, arrancou o cabo da vassoura que estava ali perto, e começou a me bater. Não eram tapas, não eram palmadas, eram pancadas violentas, com força de homem adulto, num corpinho de criança que mal chegava na altura do seu joelho. Minha mãe ficava parada, encostada na pia, com os olhos baixos, rezando baixinho. Nunca me defendeu. Nunca disse parar, nunca segurou a mão dele. E vocês sabem, o que é mais doloroso nisso tudo é que uma criança de 6 anos não consegue entender por que a pessoa que deveria proteger ela fica só olhando. É que uma criança dessa idade começa a achar que merece apanhar, que fez alguma coisa terrivelmente errada para merecer tanta dor. Quem aqui teve uma infância que prefere esquecer? Me diz nos comentários. Você não está sozinho, porque eu descobri, muito tempo depois, que a gente não está sozinho nessa dor. Existem milhões de crianças que cresceram assim, achando que era normal, achando que mereciam. As surras foram ficando piores com o tempo. Não só mais frequentes, mas mais violentas. Meu pai desenvolvia cada vez mais criatividade para me machucar. Cabo de vassoura, cinto de couro, chinelo. E quando nada disso estava por perto, as próprias mãos. Eu aprendi a reconhecer os sinais, o jeito que ele ficava quando chegava do trabalho cansado, o tom de voz que ele usava quando algo o irritava, o silêncio dele durante o jantar, que significava que depois, quando eu fosse para o quarto, ele viria atrás de mim. Desenvolvi uma habilidade terrível de criança traumatizada. Eu conseguia prever quando ia apanhar. E sabe, o que eu fazia? Eu me preparava. Vestia várias camisetas para amortecer as pancadas. Escondia travesseiros debaixo da cama para abafar os gritos. Porque sim, minha filha, eu gritava. Gritava de dor. Gritava de desespero. Gritava, pedindo para parar. Mas ninguém nunca veio me salvar. A escola era meu refúgio e meu tormento ao mesmo tempo. Era refúgio porque durante algumas horas eu estava longe dele, mas era tormento porque eu tinha que explicar as marcas. Tinha que inventar desculpas para as faltas, quando eu não conseguia sair de casa de tão machucada. Caí da bicicleta,
bati na porta, tropecei na escada. Quantas mentiras uma criança de 8, 9, 10 anos tem que inventar para proteger os próprios pais? Mas o que aconteceu quando eu completei 10 anos foi o marco que dividiu minha infância no antes e depois. Até hoje, quando eu fecho os olhos, consigo reviver cada segundo daquela tarde de sábado, que quase me matou. Era 10, fazia um calor infernal em São Paulo. E eu estava no quintal brincando com uma boneca velha que eu tinha ganhado no Natal anterior. Uma boneca de plástico dessas baratas, mas que para mim era o maior tesouro do mundo. E eu estava, olhe, no meu mundinho, inventando histórias, fazendo vozinhas diferentes, quando ouvi meu pai me chamando lá de dentro. O tom já estava alterado. Já dava para sentir a tempestade se formando. Vocês já perceberam como a gente normaliza coisas terríveis? Deixa um coração se você entende, porque eu, com 10 anos, já sabia interpretar cada nuance da voz dele. E naquele dia, alguma coisa estava diferente. Havia uma fúria nova ali, uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Entrei em casa correndo, porque uma das regras não escritas da nossa casa era que quando ele chamava, você corria, não andava, não caminhava devagar. Corria. Ele estava na sala, parado na frente da televisão, segurando algo na mão. Quando me aproximei, vi que era meu boletim da escola, meu boletim do 2º trimestre, que tinha chegado naquela manhã pelo correio. Agora preciso explicar uma coisa para vocês entenderem o que veio depois. Eu sempre fui uma aluna mediana, não era das melhores da turma, mas também não era das piores. Sempre tirava notas entre 6 e 7, raramente um 8, mais raramente ainda um 5. Mas naquele boletim, M Matemática, eu tinha tirado um 4,5. Quase 5, quase a média, mas ainda assim, um 4,5. Para a maioria dos pais, isso seria motivo para uma conversa, talvez uma bronca. Quem sabe uma punição como ficar sem televisão por alguns dias. Para meu pai foi como se eu tivesse cometido o crime mais hediondo do mundo. Ele olhou para mim com aqueles olhos que eu já conhecia tão bem, aqueles olhos que viravam quase pretos, quando a raiva tomava conta, e disse uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Você vai aprender que nesta casa não se aceita vagabundagem. O que veio depois foi a surra mais violenta que eu já tinha levado na vida. Ele pegou o cabo da vassoura, mas dessa vez não parou nos braços e nas pernas como sempre fazia. Dessa vez ele mirava nas costas, na cabeça, no rosto. Eu caí no chão e ele continuou batendo. Caí de lado e ele me virou para continuar batendo do outro lado. Em algum momento, eu parei de sentir dor e comecei a sentir apenas um zunido estranho no ouvido, uma tontura terrível, e depois, nada. Acordei no meu quarto, já era noite. Minha mãe estava sentada na beirada da cama, com uma bacia de água e um pano molhado. Quando tentei me levantar, uma dor lancinante atravessou meu corpo inteiro. Eu estava coberta de hematomas dos pés à cabeça. Tinha sangue seco no cabelo. Meu lábio estava inchado e partido. E minha mãe, olhando para aquele estado deplorável da própria filha, só disse: "Não fala nada para ninguém." Seu pai estava nervoso com o trabalho. Espera. Antes do continuar, preciso contar o que ninguém sabia. Naquela noite, depois que minha mãe saiu do quarto, eu tomei uma decisão que poderia ter mudado tudo. Eu resolvi fugir. Sim, com 10 anos, toda machucada, eu planejei sair de casa para sempre. Juntei umas roupas numa sacolinha, peguei as poucas moedas que eu tinha guardado e esperei todo mundo dormir. Mas sabe o que aconteceu quando cheguei na porta da frente? Eu não conseguia abrir. Não porque estava trancada, mas porque eu percebi que não tinha para onde ir. Não tinha parentes próximos que me receberiam. Não tinha amigos cuja família me acolheria. E mais importante, eu não tinha coragem de contar para ninguém o que acontecia dentro da minha casa, porque lá no fundo, eu ainda acreditava que aquilo era culpa minha. Alguém mais aqui teve que ser adulto muito cedo? Conta a sua idade quando isso aconteceu. Porque foi naquela noite, aos 10 anos, que eu entendi que estava sozinha no mundo, que ninguém viria me salvar, que eu teria que encontrar uma forma
de sobreviver até conseguir sair daquela casa. E foi exatamente isso que eu fiz. Desenvolvi estratégias de sobrevivência que nenhuma criança deveria ter que desenvolver. Aprendi a ser invisível. Aprendi a prever o humor dele antes mesmo dele chegar em casa. Aprendi a mentir com uma naturalidade assustadora. E mais triste de tudo, aprendi a não sentir dor. Não era que as pancadas doíam menos. Era que eu criava uma espécie de escudo mental. Um lugar para onde minha mente fugia quando o corpo estava apanhando. Eu me imaginava em outros lugares, vivendo outras vidas. Às vezes eu era uma princesa, num castelo distante. Às vezes era uma aventureira explorando florestas mágicas. Qualquer coisa para não estar ali, naquele momento, sentindo aquela dor. Os anos seguintes foram uma repetição intermitente desse ciclo terrível. Ele batia, eu me recuperava, fingia que estava tudo bem. Até a próxima vez. As surras não tinham padrão, não tinham lógica. Às vezes eu apanhava porque tirei nota ruim. Às vezes porque tirei nota boa demais. E ele achou que eu estava me achando. Às vezes porque respondi. Às vezes porque não respondi. E ele interpretou como desrespeito. Mas vocês sabem o que foi. O mais devastador de tudo isso não foram as marcas no corpo, que saravam com o tempo. Foi descobrir que eu estava desenvolvendo uma raiva terrível dentro de mim. Uma raiva que eu não sabia como lidar, que crescia a cada pancada, a cada humilhação. Aos 12, 13 anos, eu comecei a ter pensamentos que me assustavam. Pensamentos violentos, fantasias de vingança, e isso me apavorava, porque eu não queria me tornar igual a ele. Vocês não vão acreditar o que eu descobri sobre meu pai anos depois, mas antes, preciso contar como consegui sair daquela casa. Porque sim, eu consegui. Não foi fácil, não foi rápido, mas eu consegui. E se eu consegui, qualquer pessoa consegue. A mudança começou quando eu tinha 15 anos. Até então, eu tinha aceito minha vida como se fosse meu destino. Achava que todas as crianças viviam assim, que todos os pais batiam nos filhos, que aquilo era normal. Mas um dia, numa aula de português, a professora Márcia menos uma mulher, que eu nunca vou esquecer, leu um poema sobre infância. Era um poema bonito, falava de brincadeiras, de carinho, de colo, de proteção. E eu, sentada na minha carteira, comecei a chorar. Não era um choro discreto, era um choro desesperado, inconsolável. A professora parou a aula. Todo mundo ficou olhando. E eu não conseguia parar, porque naquele momento, eu entendi que existia outro tipo de infância. Que existiam crianças que eram abraçadas ao invés de espancadas. Que existiam pais que protegiam ao invés de machucar. A professora Márcia me levou para a sala dela e perguntou o que estava acontecendo. E pela primeira vez na vida, eu contei. Contei tudo. As surras, os desmaios, o medo constante, a solidão. Ela me ouviu em silêncio. E quando eu terminei, ela disse uma frase que mudou minha vida. Isso não é normal. E você não merece passar por isso. No normal. 3 palavrinhas que destruíram toda a narrativa que eu tinha construído sobre minha vida. Eu não merecia apanhar. Eu não era uma criança ruim. Eu não tinha feito nada de errado. O errado era ele. O doente era ele. O problema era ele. Mas sabe, o que é mais complicado? Descobrir que você é vítima não te liberta automaticamente. Na verdade, às vezes te deixa ainda mais confusa. Porque se não era culpa minha, por que minha mãe nunca me defendeu? Por que os vizinhos nunca perceberam? Por que ninguém me salvou? A professora Márcia me ajudou a entender que não era tão simples assim. Que minha mãe provavelmente também era vítima, mesmo que de uma forma diferente. Que os vizinhos podem ter desconfiado, mas na época não existiam as leis de proteção que existem hoje. Que o mundo era diferente, que as pessoas falavam menos sobre esses assuntos. Ela me deu algo que eu nunca tinha tido: informação. Me explicou que existiam pessoas preparadas para ajudar crianças como eu. Me contou sobre direitos que eu nem sabia que tinha. E mais importante, me deu esperança de que eu poderia ter uma vida diferente. Durante os meses seguintes, com a ajuda dela, comecei a planejar minha saída daquela casa. Não era uma fuga romântica como a que eu tinha imaginado aos 10 anos. Era um plano prático, pensado, seguro,
Eu ia terminar o ensino médio, ia arranjar um emprego, ia juntar dinheiro, e ia sair de casa da forma mais independente possível. Vocês acreditam que é possível perdoar o imperdoável? Me diz o que vocês pensam, porque durante esse período de planejamento, eu me debati muito com essa questão. Eu odiava meu pai com cada fibra do meu ser, mas ao mesmo tempo, eu sentia uma pena terrível dele. Porque que tipo de pessoa precisa bater numa criança para se sentir poderosa? Que tipo de ferida interna uma pessoa tem que ter para ser capaz de causar tanto sofrimento? A professora Márcia me ajudou a entender que perdoar não significava aceitar ou esquecer. Significava me libertar da raiva que estava me consumindo por dentro. Porque aquela raiva estava me transformando numa pessoa que eu não queria ser. Estava me tornando amarga, desconfiada, violenta. Aos 17 anos consegui meu primeiro emprego. Era numa loja de roupas no centro da cidade. Ganhava muito pouco, mas era meu dinheiro. Pela primeira vez na vida, eu tinha autonomia financeira, mesmo que pequena. E sabe o que foi a primeira coisa que comprei com meu próprio dinheiro? Uma tranca nova para o meu quarto. Uma tranca que só eu tinha a chave. Pode parecer bobagem, mas aquela tranca representava a minha primeira vitória. Significava que eu tinha um espaço, pequeno que fosse, onde eu estava segura, onde ninguém podia entrar sem minha permissão, onde eu podia dormir sem medo de ser acordada com pancadas. Meu pai odiou aquela tranca. Disse que eu estava virando rebelde, que estava perdendo o respeito. Mas algo tinha mudado em mim. Eu não era mais aquela criança indefesa de 10 anos. Eu tinha 17. Estava trabalhando, tinha uma professora que acreditava em mim. E mais importante, eu sabia que aquilo não era normal. Quando ele veio com o cabo da vassoura, pela primeira vez, depois que instalei a tranca, eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Olhei nos olhos dele e disse não. Não gritando, não chorando, não suplicando. Apenas não. E por alguns segundos, ele ficou parado, sem saber como reagir, porque nunca ninguém tinha dito não para ele. Claro que ele tentou me bater, mesmo assim. Mas eu não era mais a mesma pessoa. Eu corri para o meu quarto, tranquei a porta e esperei. Ele bateu na porta, gritou, ameaçou, mas eu não abri. E naquela noite, pela primeira vez, em mais de 10 anos, eu dormi em paz. Dormi sabendo que era possível me proteger. Para tudo, o que vem agora mudou não só a minha vida, mas a vida dos meus filhos e netos. Porque vocês precisam entender uma coisa: quebrar um ciclo de violência não é só sobre escapar dele. É sobre garantir que ele morra com você. Saí de casa aos 18 anos. Foi numa manhã de domingo, bem cedo, quando meus pais ainda estavam dormindo. Peguei uma mala pequena com o essencial. Deixei uma carta explicando que estava indo morar sozinha. E fechei a porta pela última vez. Não foi dramático, não foi cinematográfico. Foi silencioso, determinado, necessário. Os primeiros anos de vida independente foram difíceis, muito difíceis. Morei em pensões baratas. Dividi apartamentos minúsculos com desconhecidas. Comi muita macarronada. E passei muitos apertos financeiros. Mas sabe, o que foi incrível? Pela primeira vez na vida, eu estava segura. Não existia mais aquele medo constante, aquela tensão permanente, aquela sensação de estar sempre pisando em ovos. Consegui terminar os estudos à noite, trabalhando durante o dia. Não foi fácil, mas eu tinha uma motivação que muita gente não tem. Eu sabia exatamente do que estava fugindo. Cada dia de liberdade valia qualquer sacrifício que eu tivesse que fazer. Conheci meu marido quando eu tinha 22 anos. O Antônio era completamente diferente de tudo que eu conhecia sobre homens. Ele era gentil, paciente, carinhoso. No começo, eu desconfiava dessa gentileza. Achava que era fingimento, que uma hora ele ia mostrar a verdadeira face, porque na minha experiência homens machucavam. Era só uma questão de tempo. Demorei anos para confiar nele completamente. E quando finalmente contei minha história, ele chorou. Um homem de 30 anos, forte, chorou ouvindo o que eu tinha passado. E sabe
O que ele me disse? Que ia passar o resto da vida me provando que nem todos os homens são iguais ao meu pai. E cumpriu a promessa. Durante os 43 anos que ficamos casados, até ele partir no ano passado, nunca levantou a mão para mim. Nunca gritou. Nunca me humilhou. Nas discussões que todo casal tem, ele se afastava quando percebia que estava alterado, voltava quando estava calmo, e conversávamos como adultos civilizados. Mas o verdadeiro teste veio quando eu engravidei do meu primeiro filho. Vocês não fazem ideia do pânico que me deu, porque eu tinha um medo terrível de me tornar igual aos meus pais. E se eu não soubesse educar sem bater? E se a raiva que eu carregava dentro se voltasse contra meu próprio filho? E se eu perpetuasse o ciclo de violência que tinha destruído minha infância? Procurei ajuda profissional antes mesmo do bebê nascer. Comecei a fazer terapia para entender os padrões de comportamento que eu tinha aprendido, para desconstruir tudo que achava normal sobre educação de filhos. Foi um processo longo, doloroso, mas libertador. Quando meu filho nasceu, e depois a minha filha 2 anos depois, eu fiz uma promessa solene. Eles nunca, jamais, em hipótese alguma, seriam tocados com violência. Não importava o que fizessem. Não importava o quão irritada eu ficasse. Eles estariam seguros comigo. E não foi fácil cumprir essa promessa, viu? Porque quando você cresce apanhando, sua primeira reação diante de um conflito é a violência. É automático. É instintivo. Quantas vezes eu senti vontade de dar uma palmada quando eles faziam birra? Quantas vezes minha mão coçou quando eles me desrespeitaram? Mas eu sempre parava, respirava fundo e procurava outras formas de lidar com a situação. Desenvolvemos regras claras em casa, consequências lógicas para comportamentos inadequados, conversas, explicações, limites firmes, mas respeitosos. Meus filhos cresceram sabendo que eram amados incondicionalmente, mesmo quando erravam. Cresceram sabendo que podiam contar comigo para qualquer coisa, mesmo que tivessem feito alguma besteira. E sabe o resultado? Meus filhos são adultos equilibrados, carinhosos, que sabem resolver conflitos sem violência. Eles educam meus netos da mesma forma que eu os eduquei. O ciclo foi quebrado, para sempre. Mas nem tudo foi perfeito. Levei anos para conseguir dormir a noite toda, sem pesadelos. Levei anos para conseguir assistir um filme que tivesse cenas de violência doméstica sem passar mal. Levei anos para conseguir visitar meus pais sem sentir aquele aperto no peito, aquele medo infantil que parecia não ter cura. Meu pai morreu há 15 anos. Nos últimos anos da vida dele, quando já estava doente e frágil, ele chegou a pedir desculpas. Não foi uma conversa elaborada, não foi um momento de reconciliação cinematográfica. Foi apenas me perdoa, filha, sussurrado numa tarde de visita ao hospital. Eu disse que perdoava, e era verdade, mas perdoar não significava esquecer, nem significava que estava tudo bem. Minha mãe ainda está viva, tem 86 anos, mora numa casa de repouso. Visito ela regularmente, cuido das necessidades dela. Mas nossa relação nunca foi próxima, porque eu nunca consegui perdoá-la completamente por não ter me protegido. Sei que ela também era vítima, sei que era outra época. Sei que as coisas eram diferentes, mas aquela menina dentro de mim ainda sente uma mágoa profunda pela mãe que ficou calada enquanto ela estava sendo destruída. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir. Pode salvar uma vida, porque hoje, aos 68 anos, depois de 5 décadas, longe daquela casa, posso dizer com certeza: é possível se curar, é possível reconstruir uma vida, é possível ser feliz. Depois do inferno, a terapia foi fundamental nesse processo. Não foi 1, 2 ou 3 anos. Foram décadas de trabalho interno, de desconstrução, de reconstrução. Aprendi que trauma não é só o que acontece com você. É também o que não acontece. Eu não recebi carinho, não recebi proteção, não recebi a segurança que toda criança deveria ter. E isso também deixa marcas. Aprendi que cura não significa esquecer.
Significa integrar a experiência de uma forma que ela não controle mais sua vida. Significa transformar a dor em sabedoria, o medo em força, a raiva em compaixão. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. Hoje eu trabalho como voluntária numa ONG que atende crianças vítimas de violência doméstica. Faço parte do meu propósito de vida, ajudar outras crianças que estão passando pelo que eu passei. E posso dizer para vocês, existem muito mais crianças nessa situação do que imaginamos. A violência doméstica infantil é uma epidemia silenciosa no nosso país. Mas também posso dizer que existe ajuda. Existem leis que protegem as crianças hoje. Existem profissionais preparados. Existem instituições que trabalham para quebrar esses ciclos. Se você conhece uma criança que pode estar passando por isso, não fique calado. Denuncie. O Disque 100 é gratuito e funciona 24 horas por dia. Existe o Conselho Tutelar em todas as cidades. Existem organizações não governamentais especializadas. Existe uma rede de proteção que eu não tinha quando era criança. E para as mães que estão me ouvindo e que talvez estejam passando pela mesma situação que minha mãe passou, vocês podem quebrar esse ciclo também. Vocês podem proteger seus filhos. Eu sei que é difícil, eu sei que é assustador, eu sei que às vezes parece impossível, mas é possível sim. Existem casas de apoio, existem profissionais que podem ajudar, existem caminhos para a segurança, para as crianças e adolescentes que podem estar me assistindo. Se você está passando por algo parecido, saiba que não é culpa sua. Nunca foi, nunca será. Você não merece apanhar. Você não merece ser humilhado. Você merece amor, carinho, proteção e respeito. E existem adultos no mundo que podem te ajudar. Procure um professor, um vizinho de confiança, um parente, qualquer adulto em quem você confie. Aos 68 anos, posso dizer que minha vida foi muito além daquela criança machucada que eu fui. Me tornei mãe, avó, profissional respeitada. Tive um casamento lindo de mais de 4 décadas. Conheci o amor verdadeiro, a segurança, a paz. Viajei pelo mundo, realizei sonhos, construí uma família linda e saudável. Mas acima de tudo, me tornei uma sobrevivente que virou guerreira, uma mulher que transformou sua dor em propósito, seu trauma em força, seu medo em coragem. E se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. A cura é possível. A felicidade é possível. Uma vida plena e realizada é possível. Mesmo depois do inferno. Hoje, quando olho para meus netos brincando na minha sala, quando vejo eles correndo, rindo, fazendo bagunça sem medo, quando vejo eles se aproximando de mim para pedir colo, para contar um segredo, para pedir ajuda com alguma coisa, meu coração se enche de uma gratidão imensa. Porque eu consegui, eu quebrei o ciclo. Essas crianças vão crescer sabendo que são amadas, protegidas, valorizadas. E essa é a minha mensagem final para vocês. Não importa o que você passou, não importa a dor que carrega, não importa quantos anos se passaram, nunca é tarde para começar a se curar. Nunca é tarde para buscar ajuda. Nunca é tarde para reconstruir sua vida. Nunca é tarde para ser feliz. Se essa história salvou uma vida, se tocou um coração, se fez uma pessoa procurar ajuda, então valeu a pena cada palavra dolorosa que eu dividi com vocês. Porque essa é a força da nossa dor. Quando a transformamos em cura para outros, ela deixa de ser apenas sofrimento e se torna propósito. Muito obrigada por me ouvirem. Muito obrigada por me darem a oportunidade de contar essa história que guardei por tanto tempo. E lembrem-se sempre, vocês não estão sozinhos. Existem pessoas que se importam. Existe ajuda. Existe esperança. Existe cura. Um beijo no coração de cada um de vocês e que Deus abençoe suas vidas com muito amor, muita paz e muita, muita felicidade.